Então, hoje eu vou ser breve, mas eu vou entregar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor, no domingo, eu estava orando pela manhã e Ele falou bem profundo no meu coração com essa palavra, sabe? E eu acho que o Senhor, assim, Ele tem a edificar a nossa vida. Então, eu gostaria que colocasse Marcos 4, a partir do versículo 26. Eu vou ler ali para não ficar diferente. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, e não sabendo ele como. Porque a terra, por si mesmo, purifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Amém? Eu estava meditando e o Senhor veio falar no meu coração, através dessa parábola, que lá no comecinho de Marcos, do capítulo 4, o Senhor conta da parábola da semeadura. E lá ele explica sobre qual semente que ele está falando, que é a semente da palavra e a semente e os corações, e a terra, ele fala sobre os corações. Essa parte está lá em Marcos, no comecinho, se depois vocês tiverem interesse de ler em casa e acompanhar. Que hoje eu quero dar um ênfase nesses versículos 27 e 28 em diante. Que o Senhor fala como do agricultor, que ele vem, planta uma semente, e o agricultor, quando ele planta a semente, ele não fica ali vigiando se a semente está brotando ou não. Porque nós já pegamos uma semente assim na mão e já vimos que quando você está com uma sementinha na mão, seja ela de qual for, a gente não vê vida na semente. A semente, geralmente, é um grão seco. Se você pega um milho, quando ele é semente, ele só serve, às vezes, para alimentar a galinha, que ele não serve para nada, a gente não serve para alimentar nem nada. Mas quando a gente pega essa semente e a gente coloca ela em contato no lugar certo, que é na terra, ela vem a germinar. E o semeador, ele faz isso, o agricultor, ele vem, ele planta, coloca a semente na terra, e a palavra fala que, mesmo que ele durma ou fique acordado, a semente brota e ele nem sabe como, ele não sabe explicar como que isso acontece. E Jesus nos ensina com isso, que na nossa vida, no nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento também ele é silencioso, né? Às vezes, muitas vezes nós plantamos, às vezes a gente deseja algo, você planta porque você trabalha muito, então você quer rápido um resultado. Hoje eu fico olhando assim, os jovens de hoje, eles começam a trabalhar hoje e eles já querem ficar rico amanhã, né? Nós também, às vezes, a gente quer uma coisa, a gente começa a querer uma coisa, a gente já quer o resultado imediato. Se a gente ora para alguém, se a gente lança a nossa sementinha orando para alguém, a gente já quer que na mesma hora a pessoa já se converte, na mesma hora as pessoas já fazem as coisas. A gente não tem paciência de esperar. Mas tudo tem um processo, né? A semente, ela ali na terra, ela ali dentro da terra, ela tem um processo. Mesmo que a gente não vê, ela tem um processo. E esse processo é o processo que Deus também tem em nossas vidas. Nós lançamos a semente, obedecemos ao Senhor, mas a gente vai passar por um processo.
A gente vai ter que esperar o tempo do Senhor trabalhar nas nossas vidas. O tempo do Senhor trabalhar naquela semente que a gente está lançando. E dessa maneira que a gente não esperar, na falta de paciência nossa hoje, muitas vezes a gente desiste. A gente não tem paciência de esperar essa semente brotar. A gente colher frutos daquilo que a gente plantou. E muitas vezes não é porque o Senhor não nos escuta, não é porque o Senhor não nos atende, mas é porque às vezes o tempo do Senhor é diferente do nosso. Mas a gente não tem paciência de esperar o tempo do Senhor. Mas todas as vezes que a gente planta alguma coisa e a gente espera, a gente faz igual o agricultor, a gente deita e descansa e deleita no Senhor, não tem como o Senhor não nos ouvir, não tem como o Senhor não nos atender, não tem como Ele deixar de nos ouvir. E o problema nosso maior é que nós só acreditamos naquilo que nós vemos. Se a gente não vê, se nossos olhos não estiver vendo, muitas vezes a gente não crê. A gente não crê. E se você for parar para pensar como o vento agita as árvores e a gente não consegue visualizar o vento, mas ele está ali agitando as árvores. Então, da mesma forma, a gente pode até não estar vendo, mas nós devemos confiar, porque o Senhor está fazendo, porque Ele está trabalhando. Então, todas as sementes que nós estamos lançando, todas as sementes que nós estamos plantando, tudo aquilo que a gente está lançando, a gente sabe que vai germinar e vai brotar. Às vezes nós começamos a fazer alguma coisa e a gente busca o direcionamento de Deus. Eu falo por mim, às vezes eu faço isso, a gente busca sim o direcionamento de Deus. A gente pede a Deus para ir à frente, pede a Deus para resolver. Mas ao meio do caminho, as coisas começam a ficar demoradas, as coisas começam a não sair da forma que a gente quer. Ou as respostas, às vezes, não é aquela resposta que a gente quer ouvir. E a gente tem de nós começarmos a dar o nosso jeitinho, da nossa forma, porque da nossa forma é mais rápido. E muitas vezes nós nos deparamos com o resultado final, às vezes também não é aquele que a gente gostaria de ver. Então, assim, nós temos que parar e lançar a nossa semente e confiar que o Senhor, o nosso agricultor, o nosso Pai, Ele vai fazer germinar. Então, que a gente vai lançar uma semente, que você tem um ente querido, você tem aquela pessoa que você ama, que você está lutando pela vida dela, que você está lutando pela alma dela, pedindo a Deus por ela. Mas o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Às vezes as pessoas estão lutando por uma porta de emprego e aí você não vê a porta se abrindo. A gente começa a entrar em desespero, começa a achar que, nossa, as coisas para a gente não dá certo. Mas o Senhor vai fazer, no tempo dEle, Ele vai fazer. E todas as vezes que a gente deixa o Senhor fazer, Ele faz com perfeição. Não tem como, todas as coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos, que é Ele que nos entrega, é com perfeição. Então, assim, eu quero falar com vocês, irmãos, seja aquilo que você estiver plantando, seja aquilo que você estiver, confia que o resultado vai vir. E não tente acelerar os processos. Não tente você fazer com que seus sonhos se realizem através da sua força. Deixa que o Senhor, Ele faça nos ensinar que essa transformação que
Ele venha trazer essa transformação nas nossas vidas. E o processo, ele pertence a Ele. E o processo, ele vem dEle. No versículo 28, Jesus nos lembra que o processo é gradual. Tem a semente. E a semente, ela vai brotar, ela vai ser a erva. E a erva é como nós. Muitas vezes, a semente é lançada. Para mim, estar aqui hoje, uma semente foi lançada. E a semente brotou. Mas muitas vezes, nós só deixamos ela brotar. E deixa essa erva ficar estagnada, só querendo crescer. Mas o Senhor, Ele não quer só que nós só crescemos, que nós só brotamos. O Senhor, Ele espera de nós que nós também damos frutos. E é esses frutos que o Senhor vem falar, que é o nosso processo. Então, primeiro, nós somos a semente, depois a gente vira uma erva, e aí a gente vem dar as espigas. Mas mesmo assim, uma espiga vazia, ela é decepcionante. Alguém aqui já comprou alguma vez um milho e foi naquela expectativa de abrir, tirar, quando você tira, está lá uns grãozinhos, ou às vezes está aquele vazio. A gente fica assim, tão decepcionada quando a gente abre assim, a espiga, que ela estava bonita, vistosa lá no pé, mas quando você abre ela assim, ela não tem os grãozinhos que a gente quer. Eu acho que é assim que Deus se sente nas nossas vidas às vezes. Ele investe tudo na gente, a gente cresce, e na hora que dos frutos, a gente não dá os frutos que o Senhor precisa. Então, assim, não é só você ser espiga, mas precisa ter os grãos. A gente precisa ter seus grãos, ter os frutos, seu alimento, porque você semente, que vira erva, que vai ser uma espiga, que vai ter grãos, que vai tornar-se semente, que vai tornar-se semear na vida de outras pessoas. Então, assim, esse é um processo do Senhor nas nossas vidas, sabe? É um processo do reino de Deus mesmo, das coisas que é só o Senhor que faz. Então, assim, nessa noite, eu faço uma pergunta para os irmãos. Qual estágio nós estamos? Nós estamos sendo apenas uma semente? Ou já brotamos e temos espigas? Ou não conseguimos nem brotar? Estamos estagnados naquela plantinha que não consegue crescer? Qual o desejo do coração? O que tem para a gente fazer ainda? O que o Senhor tem esperado de nós, tem esperado de vocês, de nós, e que a gente não tem feito? Né? O que a gente tem feito? A terra por si mesma, ela frutifica. Isso mostra que Deus é o dono do processo. E não depende da nossa pressa, não depende da nossa ansiedade. O nosso papel é somente semear. Somente semear. E continuar firme na certeza que o Senhor está agindo. Continuar firmes na certeza que a nossa dependência vem dEle. Sabe, essa palavra o Senhor fala claramente com nós, que não depende de mim, não depende de você, depende dEle. A única coisa que o Senhor quer
é que a gente esteja disponível, mais nada. Eu falo que hoje, para mim, estar aqui é uma coisa, é isso mesmo. Eu estou aqui pela dependência do Senhor. Porque quem me conhece sabe que eu não gosto assim de ficar na frente, de fazer as coisas, mas eu decidi que eu quero ouvir a voz do Senhor. E eu não quero ser apenas uma planta brotada num lugar. Eu quero dar frutos. E eu sei que um dia o Senhor vai vir até a mim. E eu quero que Ele encontre frutos. Eu quero que o Senhor encontre frutos. Porque não é difícil você vir à igreja. Igual eu um dia até conversei com a Natália. Eu falei com a Natália, a única coisa que eu quero na minha vida é ficar ali sentada quietinha. Mas o Senhor não tem isso para mim, não tem isso para vocês. O Senhor não quer apenas que você brote. O Senhor quer frutos. Porque ainda tem pessoas lá fora, ainda tem pessoas nas nossas casas que dependem dos nossos frutos. E através de nós que o Senhor vai fazer a diferença na vida deles. É através de nós que o Senhor vai ter uma grande colheita. Então, os irmãos, me desculpa que eu... Então, assim, não vamos deixar de plantar, não vamos deixar de esperar, não vamos deixar de ouvir aquilo que o Senhor tem a falar com nós. Eu falo que, hoje eu estava até falando isso com a Daíse, que eu acho que o Senhor nunca esteve tão perto, tão palpável, para a gente que tem vontade de alcançá-lo. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo, essa oportunidade, porque os frutos virão. Então, irmãos, não desanime. Você ainda vai dar muitos frutos, assim como eu também vou dar muitos frutos. As nossas orações ainda vão ser muitos frutos. Nós vamos colher muitos frutos das nossas orações, dos nossos desejos. Sabe, o Senhor é o nosso Deus. Ele é um Deus que realiza sonhos. É um Deus que muda a nossa história. Em Filipenses 1,16 fala que Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou. E eu creio que o Senhor começou uma boa obra em mim. Ele começou uma boa obra na minha casa, assim como eu sei que Ele começou uma boa obra na casa de cada um de vocês, na vida de cada um de vocês. E essa obra, ela não vai ficar pela metade. Ela vai ser uma obra que o Senhor vai terminá-la e com êxito. E eu queria saber qual estágio vocês estão? No começo? No meio? Ou já no final? Mas vamos só
entregarmos ao Senhor e pedir a Ele assim que Ele seja o controle das nossas vidas. Eu queria muito que a gente orasse, sabe? Você pode vir, ministério de louvor. Eu queria muito que a gente orasse, que a gente se examinasse nessa noite e olhasse aonde a gente está, como a gente está, o que o Senhor ainda tem para fazer na minha vida, o que eu não estou tendo paciência de esperar, o que eu estou achando que o Senhor não está me atendendo, porque eu acho que as minhas sementes lançadas, elas não estão sendo alcançadas, porque às vezes a plantação do meu vizinho, ela já deu frutos há tanto tempo e a minha nada, porque na minha casa é diferente. É hora da gente se entregar, sabe, àquele que realmente pode fazer a diferença nas nossas vidas. E fazer conforme essa palavra. Deitar, descansar, dormir, acordar sem se preocupar, porque tem somente aquela certeza no coração que Ele está fazendo, que Ele vai fazer. Vamos ficar de pé. Você aí agora, você e Deus, fala com o Senhor, qual semente que você está lançando, e você está achando que não está tendo resultado, qual o tamanho da sua ansiedade, de você achar que nada acontece, nada muda, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem deixado o seu coração apertado. Fala com o Senhor nessa noite, lança sua semente diante dEle, as estratégias que você vai fazendo, que você está achando que você está fazendo, deixa essa estratégia passar pelo Senhor, deixa Ele ser o estrategista da sua vida. Fala com Ele. Fala com Ele se você está cansado, se você já não tem mais força mais. Ele está aqui para nos ouvir. E Ele é o nosso Pai, Ele não desampara, Ele não esquece de nós. Às vezes, todas as vezes que a gente olha para a nossa situação, a gente olha assim e fala, nossa, meu Deus, não tem jeito. Mas nessa noite Ele vem falar com você, sim, tem jeito sim. Ele somente quer que você lance a semente e confie que Ele vai fazer, confie no que Ele está fazendo. O processo é silencioso, ele é no secreto, você não consegue ver, mas Ele está fazendo. Os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.
Aleluia. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, recebe unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Pai, Pai, Deus eterno, nós confiamos em Ti, Pai. Pai, nos ensina, Senhor, a confiar no Teu agir, mesmo quando nós não vemos, ó Deus, pois nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que muda todas as coisas, Pai. O Senhor é o Deus que muda a história. O Senhor é aquilo que faz, Senhor, brotar a vida onde já está morto, ó Pai. Ó Senhor, nós entregamos nossas vidas a Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, confiamos no Seu florescer, Pai. E nessa noite, Senhor, nós descansamos o nosso coração, Senhor. Nós entregamos a Ti o nosso coração e entregamos e descansamos, ó Deus. Pois sabemos, ó Deus, porque nosso Senhor cuida, Pai, cuida lá no secreto. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Entregamos nossa casa, entregamos nossas vidas, entregamos nossas finanças, entregamos nosso tempo, Pai. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor guarda-nos, ó Deus. Que o Senhor não nos deixe, ó Pai, que nós não deixe essa certeza, essa esperança no nosso coração morrer, Pai. Mas que ela seja renovada, Senhor, todos os dias das nossas vidas, ó Pai. E nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, e descansamos em Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém.